Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Política Sem Filtro. A analista de internacional da CNN, Fernanda Magnota, comentou uma possível trégua na guerra na Ucrânia, proposta pela França e pelo Reino Unido. Magnota disse que as regras impostas nesta trégua não agradam os russos. Fernanda Magnota, mais uma vez conosco, aqui nossa analista de internacional na tela. Fernanda Magnota, primeiro de tudo, aproveitar, a gente acabou não tendo a sua participação na sexta-feira. Antes de tudo, eu queria te ouvir sobre qual a sua avaliação do que aconteceu na sexta-feira, para daí a gente entrar nas consequências, ainda nesses desdobramentos. No dia seguinte, Volodymyr Zelensky já estava na Inglaterra, sendo recebido pelo premier britânico Keir Starmer, mas queria te ouvir, primeiro de tudo, qual a avaliação e qual síntese que você faz, passados alguns dias, daquilo que a gente viu na sexta-feira, aquela tensão tão grande entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky? Olha, Yuri, em primeiro lugar, eu diria que o encontro, ele, claro, foi muito para além do que todos nós esperaríamos e muito fora da curva, mesmo no que se refere a líderes americanos lidando com seus piores adversários. A gente, por exemplo, nunca viu nada parecido, mesmo em épocas em que, por exemplo, nós tínhamos interações, né, do lado, por exemplo, entre os Estados Unidos de George Bush e lideranças do Iraque, por exemplo, em plena guerra, né? Então, aquilo realmente fugiu a todos os padrões, escandalizou todo mundo, isso tudo já está dito. Mas me parece que foi um pouco superestimado em relação àqueles que imaginavam que esse encontro seria um encontro tranquilo. Ele não tinha nenhum indício de que seria um encontro tranquilo. Muito se dedicou nas vésperas a falar sobre a assinatura de um acordo envolvendo minerais raros, terras raras, minerais críticos, e isso parecia se, de alguma forma, ocupar de toda a base dessa reunião, mas no final das contas a gente não pode esquecer que a deterioração da relação entre Zelensky e Trump já vinha de outros carnavais, aliás, antes até da reeleição do Trump e da guerra da Ucrânia. Não se pode deixar de lembrar que durante a primeira tentativa de impeachment do presidente Trump, o Zelensky era uma figura pivotal naquela época, quando Trump tentou forçar Zelensky, naquele contexto de embate contra o filho de Joe Biden, a trazer à tona informações dos negócios de Hunter Biden na Ucrânia, que, por sua vez, ajudariam politicamente Trump dentro dos Estados Unidos. Então, para além da Ucrânia, da guerra, de todos os desdobramentos do cessar-fogo, essa é uma relação que já vem de outros carnavais com muita deterioração. Nesse sentido, não foi uma surpresa absoluta. O tom foi desajustado, foi aquilo tudo que a gente viu, mas não era uma surpresa. Em relação ao que isso significa, eu escrevi um texto que foi ao ar ontem para o nosso portal, e ali eu trato, né, esse episódio como uma espécie de sintoma, um episódio sintomático de uma crise mais profunda, que eu acho que é essa, inclusive, que a gente está endereçando no tema que a gente comenta hoje, que é a crise da relação transatlântica, da aliança entre Estados Unidos e Europa, que por meio desse episódio do Zelensky acabou sendo de alguma forma escancarada. Os Estados Unidos de Trump, eles estão dispostos a romper com um padrão de comportamento de pelo menos 75 anos, né, que é o tempo de vida que tem a OTAN, e isso ficou claro naquele encontro. Os Estados Unidos mais fechados em si mesmos, cobrando muito dos europeus sobre a sua autorresponsabilização financeira e também logística para a guerra, e assumindo que não importa quantos interventores, né, venham falar em nome da Ucrânia, como vários estiveram na Casa Branca ao longo da última semana, no final das contas ele vai fazer o que for mais conveniente da sua perspectiva. Desculpa, a gente escuta Fernanda, muito aqui nos Estados Unidos, Yuri. Oi, desculpa, Fê, não, deu uma travadinha ali no áudio, mas a gente está conseguindo te ouvir, por isso que eu te interrompi. Desculpa, por favor, prossiga. Não, imagina, eu ia dizer que a gente escuta aqui nos Estados Unidos, com alguma regularidade, a expressão de que o Trump é inconvencível, né? Isso tem sido dito bastante por aqui. Então, imaginar que meia dúzia de lideranças europeias viajando a Washington, como aconteceu com esses que estão em tela, né? Macron, primeiro-ministro britânico, e que logo depois a visita de Zelensky celebraria uma troca de posição, era querer demais, né? Então, acho que esse é o balanço que eu faço. Eu faço um balanço de que foi algo fora da curva, algo que rompeu com os padrões da diplomacia americana,
que funciona como um sintoma dessa crise transatlântica mais profunda e que celebra, ou pelo menos, né, coloca uma pá de cal numa relação que já vinha muito ruim de outros carnavais, Yuri. Uhum. Ô, Manhota, agora falando especificamente dessa notícia de hoje, de Emmanuel Macron propondo esta trégua em partes, né? Não um cessar-fogo total, ainda permitiria combates na linha de frente pelas infantarias, mas eliminar ou paralisaria, congelaria por algum determinado período esses ataques mais que acabam provocando ali maior danos de infraestrutura quando se atacam as infraestruturas energéticas ou mesmo ataques aéreos e marítimos, afetando ali também toda a parte logística da Ucrânia. Qual é a possibilidade disso ser verossímil, de se ter uma aceitação desse tipo de pacto neste atual momento, quando Vladimir Putin parece estar com a faca e o queijo na mão, contando com o que aparenta ser uma aliança com o outro ponto fundamental dessa conversa, que são os Estados Unidos. O quanto a Europa teria condições de persuadir a Rússia a aceitar um cessar-fogo desse tipo? Pois é, Yuri, eu sei que você está sofisticadíssimo e acabou de citar o gênio Ferreira Goulart, então quem sou eu para trazer a referência muito mais mundana que eu vou fazer agora? Mas é aquele clássico que já virou até piada, né? Que faltou literalmente combinar com os russos, né? Os europeus estão saindo na tentativa de substituir esse vácuo deixado pelos Estados Unidos, no caso da Ucrânia. Então, principalmente depois desse episódio que a gente descreveu, eles estão tentando rapidamente se reorganizar e colocar todo mundo dentro do mesmo barco na tentativa de funcionar como um anteparo alternativo à presença americana. Mas, como você disse, os incentivos dos russos nesse momento para aceitarem os termos do que estão propondo os europeus são muito baixos, né? Isso porque os russos já deixaram claro que não lhes interessa esse cessar-fogo nos termos como tem sido sugerido. Eles querem sim discutir ocupação de território de mais longo prazo, eles querem a garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, eles querem as garantias de que a quinta cláusula da OTAN, que é aquela que prevê eventualmente uma defesa coletiva para, enfim, proteger um dos membros, não vai ser usado contra a Rússia. Nada disso está sendo discutido pelos europeus nesse momento. Um momento que, na verdade, está sugerindo um passo ainda anterior. Quer dizer, a gente está discutindo se a OTAN vai ter futuro, né? Esses dias o Elon Musk mesmo, que a gente sabe que tem um papel privilegiado no governo Trump, chegou a interagir nas redes sociais sugerindo que os Estados Unidos deveriam deixar a ONU e a OTAN. Então, num contexto como esse, não me parece verossímil, para usar a sua expressão, que algo saia daí. Talvez, para concluir, o que eles consigam é reorganizar o diálogo com o Trump, e se o Trump embarcar nesse acordo, aí talvez uma mediação via Estados Unidos pudesse, de fato, se executar. Mas nesse momento, me parece muito mais uma tentativa da Europa de não passar recibo como um bloco que não funciona, do que efetivamente uma promessa real de garantia de segurança para a Ucrânia, Yuri.